Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui de um escritor que eu acho muito bom, que eu acho realmente impressionante. Eu gosto muito do trabalho dele, é um trabalho sério, é um trabalho adulto, são histórias para adulto, tá? É o Tom King. Vamos falar um pouquinho aqui sobre Tom King, baseado em dois lançamentos recentes da Panini, da DC Comics e da Panini. Mas antes de tudo, é lógico, eu vou pedir como sempre a vocês, se inscrevam no canal e se gostou do papo aqui, deixa o seu like no final, é muito importante pra gente, tá bom? Então fica esse pedido que eu faço em todos os vídeos, porque realmente é isso que mantém o canal. Bom, hoje nós temos aqui dois lançamentos com a marca do Tom King. O Tom King, que é um autor, um escritor, que já vem fazendo trabalhos extraordinários para DC Comics e no Brasil para a Panini, né? Então nós temos aí, por exemplo, eu acho que o primeiro momento assim que para mim marcou o Tom King foi a série regular do Batman, que está sendo inclusive republicado com capa dura, né, hardcover, tal, e um trabalho que eu acho excepcional, acho muito bom mesmo, toda a série regular, a série mensal do Batman, que me chamou a atenção para o Tom King. Depois tem a série também dele com o Batman e a Mulher Gato, que também é muito legal, quando ele praticamente faz um fechamento no que ele contou lá na série regular, né? E tem outros trabalhos muito bons, tem o Senhor Milagre, que é muito legal, tem um trabalho que eu considero assim interessante, que eu gosto muito, que é aquele Heróis em Crise, né? Heróis em Crise, que eu considero muito interessante, uma história bem interessante, mas que eu concordo que não é dos trabalhos de ponta dele. E agora, esse mês, né, na verdade, o mês de lançamento formal da DC disso aqui é dezembro ou novembro, não lembro agora se é novembro ou se é dezembro. Mas a gente sabe que não sai no mês em que a Panini promete, sai sempre um pouquinho depois. Independente disso, você encontra facilmente nas bancas de revistas, tal, nas livrarias e pelo site da Panini também, e outros, né, a Amazon, tal, você encontra esses dois lançamentos aqui da Panini com a marca muito característica, muito precisa do Tom King, tá? O primeiro que eu estou trazendo aqui é o Rua Perigo, né, com história do Tom King e arte do, vou olhar o nome dele, do Jorge Fornes, né? Não sei se ele pronuncia exatamente assim, porque agora tem muito, os quadrinhos se tornaram realmente internacionais, né? Tem artistas e escritores de todas as nacionalidades possíveis. E as cores aqui do Dave Stewart, o Jorge Fornes, que está fazendo aqui as ilustrações e as capas, fazendo tudo, né? Fazendo arte final, ele só não faz as cores, que é do Dave Stewart, tá? Esse Rua Perigo é um lançamento de 2023 nos Estados Unidos, Danger Street 2023, que vai aqui, nesse volume, vai de 1 a 6, tá? Vai de 1 a 6, já está prometido, naturalmente, o segundo volume, que vai terminar essa história, né, da Rua Perigo. É uma história interessante, eu gostei da ideia. A narrativa do Tom King sempre é uma narrativa interessante, ele faz um trabalho de narrativa que é entremeada, né, de assuntos, né? A narrativa nunca é linear, ela sempre tem uns recortes, né? Ele vem, ele vai, e ele trabalha muito bem com diversos personagens, né? E dando importância a todos eles, que é uma coisa fundamental, né? Os personagens interagem, todos eles, com grande força. E, logicamente, também uma marca do Tom King é pegar personagens que estão um pouco esquecidos e volta com eles e dá uma força, dá um relevo a ele, né? O universo da DC Comics, como o universo da Marvel também, permite muito isso. Tem personagens que de vez em quando caem num grande esquecimento. Aqui, por exemplo, está aqui o caso do Rastejante, né? O Rastejante é um personagem bem antigo, né?
que de repente volta aqui e aqui ele ganha um novo realce, um novo destaque, né? Ganha algum relevo. Também tem participação do Metamorfo e a narrativa coloca vários personagens de segunda linha da DC Comics para interagir aqui. A ideia de usar personagens de segunda linha é muito legal, porque o autor tem mais liberdade de trabalhar com eles, né? Você, quando trabalha com personagens de grande relevo, Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Flash, etc., né? Lanterna Verde e tal, você está submetido a uma linha editorial muito mais amarrada, porque são personagens que geralmente têm um editor próprio que fica ali regulando ele, não permitindo que se faça muita extravagância com o personagem, né? O personagem fica um pouquinho mais amarrado. Aqui também tem a participação, de uma certa forma, do Senhor Destino, que é outro personagem que também, de vez em quando, entra no limbo da DC Comics, né? Então tem várias coisas aqui. E também tem aqui também o... Meu Deus, como é o nome dele? Deu branco agora aqui, ó. Deixa eu ver se aqui no final tem. O Starman. É o Starman. Então, você tem a participação prioritária do Starman, do Metamorfo e do Guerreiro, que aparece aqui com seu cavanhaque característico, mas sem aquele uniforme muito clássico lá dos anos 70, né? Acho que o Guerreiro e o Starman são anos 70. São anos 70, anos 80. São personagens bem esquecidos da DC Comics e que aqui o Tom King faz dá um novo relevo para eles, né? Dá uma nova face para eles. E sempre com aquele humor sutil do Tom King, que é muito habilidoso nisso, tal. E ele trabalha com vários níveis aqui de importância, vai intercalando a história de forma a criar um mistério, né, que é muito legal a história, quando a história te obriga a ir até o final para você chegar à resolução do mistério, tá? E sem pudores, né? Sem regras muito amarradas que obrigam, que são obrigados os autores quando trabalham com os grandes medalhões, né? As grandes figuras, os grandes personagens de qualquer editora, né? Seja da Marvel, seja da DC, né? Esses aqui não, esses aqui, você vê aqui a participação do Darkseid também, né? Também tá aqui o Mentor também, né? O Mentor é da Marvel. E aqui as edições que vão do número 1 ao número 6. Então, do universo oh meu Deus, do Jack Kirby aqui, né? O terceiro mundo do Jack Kirby aqui, o Metron, né? Novos deuses, tal. Tem muita participação interessante que torna a história bem legal, bem interessante. Agora, eu sou sincero com vocês, já vi trabalhos melhores do Tom King, tá? Essa aqui não chega a ser a história mais empolgante que eu já li dele, não. Acho a história um pouco morna. O que torna a história interessante são as participações dos personagens e a forma de narrar, a maneira de narrar, que fica indo e vindo, que volta no tempo, que mistura vários personagens, várias situações, tá? Ele vai desde o mais mundano, desde o mais terreno, desde o mais do nosso universo, do nosso dia a dia, até coisas universais e debates galácticos e saga espacial. Ele faz uma boa mistura aqui, tá? Mas acho que é uma história um pouco pretensiosa do Tom King, tá? Ela é tão complexa, ela é tão intercalada de personagens e de situações e de várias situações, né, que se completam, mas que tornam a leitura um pouco lenta, um pouco cansativa, tá?
Tem seu valor? Tem. É legal, tem até a participação do Batman aqui, mas uma situação até que me parece complicada, essa participação do Batman aqui e tal. Ele não está agindo de acordo com os padrões do Batman, né? Mas acho que a série tem seu valor, tá? Mas com certeza não é dos melhores trabalhos do Tom King, tá? Tem muita coisa melhor do que essa aqui. Se eu fosse fazer uma lista, um ranking das melhores do Tom King, com certeza essa história aqui não estaria entre as primeiras, tá? Além disso, também esse mês está saindo Gotham City Ano 1, do mestre Tom King e desenho do Phil Hester. E, se eu não me engano, a arte final é do Eric Gapstur. Então tem o Tom King no roteiro, uma coisa que eu acho errado, é a história do Tom King, não concordo com a palavra roteiro, vocês sabem disso, já falei isso em vários vídeos. O cara faz muito mais do que escrever um roteiro, ele desenvolveu a história, ele teve a ideia, ele narrou a história e depois ele fez um roteiro. O Phil Hester nos desenhos, o Eric Gapstur na arte final e o Jorge Belair, que já é bem conhecido, né, nas cores, que é bom trabalho dele nas cores, que completa muito o trabalho dos outros dois, né? A cor tem hoje em dia uma presença muito importante nos quadrinhos. A narrativa do Tom King, mais uma vez, tem aquela marca dele, aquele estilo cheio de mistério, e aqui ele vai para um ambiente, para uma situação que é muito favorável ao tipo de narrativa do Tom King, tá? Que é o policial noir, aquele policial lá dos anos 40, dos anos 50, né? Ele usa toda aquela atmosfera muito bem feita. A arte, que eu não sou fã, não gosto da arte do Phil Hester, eu não sou fã da arte do Phil Hester, mas acho que ela combina bem com esse tipo de narrativa, esse tipo de história, né? O traço dele também remonta ao filme noir, ao policial noir, né? E, como sempre, aquela narrativa que deixa muito mistério, algum suspense, tal. E nesse caso aqui, uma narrativa muito mais fluida, muito mais fácil de ler, muito mais agradável, apesar da arte que eu, como já falei antes, não gosto, mas concordo que ela está adequada à narrativa. Um trabalho que é praticamente um preto e branco, né? Ele usa a luz muito pouca aqui, mas a luz dele é basicamente só um reflexo, né? É um trabalho realmente bem específico, lembra um pouco, inclusive, o Sin City, do Frank Miller, né? A associação à série Sin City, a longa, extensa série Sin City do Frank Miller, está bem clara aqui. Isso aqui pode ser até considerado meio que uma homenagem ao trabalho do Frank Miller, que não é, digamos assim, não foi o criador do gênero, é claro que não. O gênero policial noir é muito antigo, mas o Frank Miller deu novas cores, digamos assim, a esse trabalho, tá? E aqui o Phil Hester, sem dúvida nenhuma, se inspirou muito em Frank Miller e em Sin City, tá? Tem bem aquela pegada bem típica, né, do anti-herói, do policial que sofre pra caramba para tentar, aliás, no caso aqui não é um policial, né, é um detetive, mas como é um clássico nessas histórias, é um detetive que pertencia à força policial e abandona a força por ficar decepcionado com uma série de coisas e vai trabalhar como detetive particular. Isso aqui é um clássico dos clássicos das histórias policiais. De repente ele é abordado por uma mulher bonita, uma mulher sensual, e que leva ele por um caminho muito sofrido, muito tortuoso e muito perigoso. E o Tom King sabe trabalhar muito bem, é um grande conhecedor do universo da DC Comics, né? Da DC Comics como tudo, e principalmente do universo do Batman, que é um universo que ele trabalha aqui nessa história. Essa história, inclusive, tem uma pequeníssima participação do Batman, do Bruce Wayne, né?
tem uma pequena. Isso porque essa história aqui, ela remonta 2 gerações antes, que seria Gotham ano 1, né? 2 gerações antes da família Wayne, né? Dos pais, da famosa morte dos pais do Bruce Wayne. Então, isso aqui são os Wayne 2 gerações antes, tá? É bem interessante, tem várias reviravoltas, várias surpresas, que é eu vou dizer uma coisa para vocês, é interessante você perceber que, apesar de serem surpresas durante a narrativa, depois que você acaba de ler, você diz, nossa, mas isso é um clássico, né? Surpreendeu naquele momento, mas depois, se você for um leitor de romances policiais, dos melhores romances policiais, tipo o criador do romance policial, que é o Edgar Allan Poe, você vai perceber que tudo isso gira exatamente da mesma forma que sempre girou todos aqueles romances policiais e todos os filmes policial noir, tá? É bem legal, bem interessante. Isso aqui é leitura fácil, tá? Bem empolgante mesmo, apesar, novamente eu vou dizer, da narrativa sempre muito truncada do Tom King, mas truncada aqui nesse caso no bom sentido, porque ele leva você a tirar, às vezes, deduções erradas e depois ele surpreende você, tá? Então, esse daqui também é uma coisa legal, é que esse volume aqui é um volume fechado, ou seja, ele contém todas as histórias, são 6, se eu não me engano, exatamente, reúne as edições originais Gotham City Year One de 1 a 6, em 192 páginas, tá? Custa R$ 54,90. Esse daqui é um romance fechadinho, é uma história fechada com tudo aqui. Vale a pena, esse daqui vale mais a pena até do que esse, tá? Esse aqui tem o mesmo estilo, porém uma narrativa um pouco confusa, que não chega a lugar nenhum nos 6 primeiros números, tá? Esse não. Esse, desde o início, vai te mostrando o caminho, vai te criando surpresas, situações novas, mas você percebe, você entende o que você está lendo. Aqui já fica bem mais complicado. Lógico que pode ser que no segundo volume, é um de 2, o segundo volume esclareça tudo. Mas a narrativa fica meio, como eu costumo brincar, meio rocambolesca. Sabe como é aquele negócio de rocambole, né? Fica aquele negócio enrolado assim, faz uma espiral, né? Com o bolo e o recheio, né? E essa história me parece um pouco isso. Ela fica rodando, e é um pouco cansativa. Essa não. Essa vai bastante bem, vai bem legal, apesar de eu ter minhas dificuldades com a arte aqui do Phil Hester, mas que, como eu já disse antes, ela combina bem com o estilo policial noir. Tá bom, gente? Então fica essa dica aqui do nosso canal Coisa de Colecionador para vocês. Se inscrevam no canal e deixem seu like se gostaram aqui do papo que a gente teve aqui, tá? E nos comentários, comente, você já leu Rua Perigo, volume 1? Você já leu Gotham City, ano 1? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Concorda comigo? Discorda? Discordar é extremamente saudável. Tá bom, gente? Até a próxima.